Olá, boa tarde. O nosso grupo é composto por mim, Caio Batista, pela Beatriz Aguiar, pela Maura Lúcia, pelo Carlos Daniel. E nós ficamos responsáveis por falar sobre as bactérias fixadoras de nitrogênio. O nitrogênio é um elemento químico necessário a todos os organismos vivos, essencial na síntese de proteínas, ácidos nucleicos e outros compostos. Contudo, nenhum ser vivo, com exceção de alguns micro-organismos, possui a capacidade de aproveitar o nitrogênio existente no ar. Este é um dos paradoxos da natureza. Embora o nitrogênio constitua uma grande parte do ar que respiramos, 78%, os vegetais não conseguem acessá-lo dessa forma. O nitrogênio atmosférico deve passar por um processo natural chamado fixação biológica de nitrogênio, realizada por bactérias. As mais famosas e utilizadas são as dos gêneros Rhizobium e Bradyrhizobium, que transformam o nitrogênio em uma forma que pode ser usada na nutrição de plantas. O nitrogênio é elemento do desenvolvimento dos vegetais. O nitrogênio é o elemento que mais participa no desenvolvimento das plantas. É necessário em grandes quantidades no solo para evitar deficiência na produção e sanidade dos vegetais. Plantas saudáveis geralmente contêm de 3 a 4% de nitrogênio em seus tecidos acima do solo. Esta é uma concentração muito maior quando comparada a outros nutrientes. Dentro da planta, o nitrogênio é convertido em aminoácidos, os blocos de construção das proteínas. O nitrogênio atua na formação do protoplasma, o local da divisão celular e do crescimento das plantas. Além disso, também está nas moléculas de DNA e RNA e é um componente necessário na composição de várias vitaminas, como por exemplo, biotina, tiamina, niacina e riboflavina. O RNA de interferência vem aumentando as alternativas da engenharia genética. Esses aminoácidos também são utilizados na produção de enzimas e proteínas armazenadas no grão de semente. Com isso, podemos dizer que o nitrogênio é uma espécie de combustível para as células. O nitrogênio desempenha um papel crucial na produção das culturas, pois é responsável pelo crescimento e vigor da planta. Isso é claro se todos os outros nutrientes da planta estiverem equilibrados e atenderem às necessidades de cada cultura. Exerce função em todo o metabolismo vegetal, está presente na produção de proteínas e desempenha um papel fundamental na fotossíntese, sendo essencial na formação da clorofila e cor verde das plantas, elementos cruciais ao desenvolvimento e produção de qualquer planta. O nitrogênio realmente é multitarefas, por isso é considerado um macronutriente para a planta, ou seja, um dos nutrientes que mais precisa ser ofertados, dada sua ampla utilização na fisiologia do vegetal. Quanto à disponibilidade de nitrogênio para as plantas. Para as plantas poderem usar o nitrogênio em seu metabolismo, ele precisa ser oferecido via solo. Existem 3 principais formas de ofertar o nitrogênio para as culturas. Primeira forma, fertilizantes sintéticos. Segunda forma, matéria orgânica do solo. Terceira forma, fixação biológica do nitrogênio atmosférico. Atualmente, os fertilizantes sintéticos nitrogenados são a principal fonte desse nutriente para as plantas cultivadas. Nos sistemas agrícolas intensivos de hoje, o fertilizante sintético nitrogenado tornou-se cada vez mais crucial. Atualmente, são produzidas mais de 100 milhões de toneladas do produto a cada ano. Como outra forma, a disponibilidade de nitrogênio por meio da matéria orgânica do solo se dá pela decomposição de materiais vegetais, micro-organismos e animais que acontece de maneira constante, porém lenta, durante um longo período de tempo. Já a fixação biológica é feita pelas bactérias que estão naturalmente no solo. No entanto, esses micro-organismos são também inoculados para agilizar o processo de aumentar sua eficiência. A inoculação é feita por meio de produtos formulados que entregam à planta uma grande quantidade de bactérias
que farão a fixação biológica do nitrogênio. As plantas do grupo das leguminosas, soja, feijão, ervilha e lentilha, por exemplo, são as que melhor se relacionam com essas bactérias, pela simbiose. Porém, a inoculação em outros grupos vegetais tem se mostrado eficiente também. A fixação biológica de nitrogênio foi descoberta por Beijerinck em 1901 e é realizada por um grupo especializado de bactérias. Esses organismos utilizam a enzima nitrogenase para acelerar a conversão do nitrogênio atmosférico em formas disponíveis para as plantas, fazendo com que elas possam ser assimiladas facilmente. O nitrogênio é fixado ou combinado na natureza como óxido nítrico, que não é disponível para as plantas. Porém, quantidades mais significativas de nitrogênio são fixadas como amônia, nitritos e nitratos por micro-organismos do solo, que são responsáveis por mais de 90% de toda a fixação de nitrogênio. Em formas reduzidas, o nitrogênio consegue ser absorvido e utilizado pelas plantas e outros micróbios. Dois tipos de micro-organismos fixadores de nitrogênio são reconhecidos: bactéria de vida livre, não simbiótica, incluindo as cianobactérias ou algas verdes azuladas, Anabaena e Nostoc, e gêneros como Azotobacter, Beijerinkia e Clostridium, e bactérias mutualísticas simbióticas, como Rhizobium, associada a leguminosas, e várias espécies de Azospiridium, associadas às gramíneas. As bactérias simbióticas fixadoras de nitrogênio invadem os pelos das raízes da planta hospedeira, onde se multiplicam e estimulam a formação de nódulos radiculares, que representam uma região de maior número de vegetais e bactérias em íntima associação. Dentro dos nódulos, a bactéria converte nitrogênio livre em amônia, que a planta hospedeira utiliza para o seu desenvolvimento, para garantir a formação de nódulos suficientes e o crescimento ideal de leguminosas, por exemplo, grão de bico, feijão, ervilha e soja. As sementes são geralmente inoculadas com culturas comerciais de espécies de Rhizóbio, especialmente em solos pobres ou com falta da bactéria necessária. Benefícios da fixação biológica do nitrogênio. Segundo a Embrapa, a fixação biológica do nitrogênio promove vários benefícios para os cultivos agrícolas, cabendo destacar o menor uso de adubos nitrogenados, o que resulta em economia para o produtor, alto fornecimento de nitrogênio utilizado para a formação da planta, minimizando os impactos do nitrogênio sobre o meio ambiente, uso de leguminosas como adubos verdes eficientes para a fixação biológica do nitrogênio, fornece nitrogênio para o solo e melhora suas propriedades físicas, químicas e biológicas, além do aumento de produtividade, especialmente em solos deficientes em nitrogênio. Mas se não tem bactérias suficientes no solo, a gente dá um jeito. A inoculação de sementes com bactérias é uma técnica agrícola que visa aumentar a fixação biológica de nitrogênio, reduzindo a necessidade de fertilizantes nitrogenados sintéticos. Essa prática, amplamente utilizada na cultura da soja, consiste em adicionar bactérias fixadoras de nitrogênio às sementes antes do plantio. Dentre os benefícios da inoculação, vamos ter a redução do uso de fertilizantes, economia para o produtor, sustentabilidade e aumento da produtividade. No processo de inoculação, as bactérias são adicionadas às sementes antes do plantio. Após a germinação, as bactérias invadem as raízes das plantas e formam nódulos. Dentro desses nódulos, as bactérias convertem o nitrogênio atmosférico em amônia, uma forma assimilável pelas plantas. A soja, em particular, é altamente dependente da fixação biológica de nitrogênio, podendo obter até 75% de suas necessidades de nitrogênio no ar. A reinoculação anual, mesmo em áreas já cultivadas com soja, garante maior eficiência na fixação de nitrogênio e aumento na produtividade. Além da soja, a inoculação é utilizada em outras culturas como leguminosas e adubos verdes. Adubos verdes, quando inoculados, acumulam nitrogênio em seus tecidos que é liberado no solo após a decomposição,
beneficiando as próximas culturas. Em resumo, a inoculação de sementes é uma prática agrícola sustentável e eficiente que promove a fixação biológica de nitrogênio, reduzindo a dependência de fertilizantes químicos e aumentando a produtividade das culturas.